Nós estamos de volta e agora você acompanha o quadro Segurança Máxima. No quadro Segurança Máxima dessa terça-feira, a gente vai abordar 2 temas polêmicos e algumas soluções que o pessoal tem tentado encontrar aí nesses dias. Vamos falar sobre o caso dos assassinatos na escola do Realengo, no Rio de Janeiro, que chamou a atenção de todo mundo aí nos últimos dias, e inclusive dos assassinatos na cidade de Cunha. No Senado, o senador José Sarney, presidente da Casa, e inclusive outros senadores, levantaram a possibilidade de ser feito um novo referendo, mais uma vez, sobre o porte de armas. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, hoje a gente conversa mais uma vez com o delegado Vicente Lagiotto, delegado aqui no 1º DP em Pindamonhangaba. Doutor Vicente, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, André. Bom, os 2 casos são muito tristes, mas ao mesmo tempo chamam a atenção, chocam pela brutalidade, mas ao mesmo tempo levantam essa questão polêmica, que é a questão do porte de armas, legal, ilegal, enfim. Qual é o teu posicionamento sobre isso? Essa questão é uma questão realmente, como você falou, André, muito polêmica, né? Nós percebemos que as campanhas, apesar de não ter sido aprovado o término de comércio de armas no Brasil para os civis, né? As campanhas tiveram um grande êxito, as campanhas de desarmamento. Centenas de milhares de armas foram retiradas. Muitas pessoas, apesar de terem ainda o direito de poderem ficar com aquelas armas, perceberam que não havia necessidade. Entregaram essas armas às unidades. Hoje a Polícia Civil ainda recebe essas armas. E isso, sem dúvida, foi um grande fator na drástica diminuição de homicídios que ocorreram no estado de São Paulo. O estado de São Paulo e as cidades do Vale do Paraíba como um todo tiveram uma grande diminuição nos últimos anos no seu número de homicídios. Nós estamos chegando já ao número que seria um número tolerável, aceito pela Organização Mundial de Saúde. E isso, sem dúvida, foi na questão das apreensões de armas. Por quê? Esse caso, você relatou a situação de Cunha, a situação no Realengo, são armas que estavam na mão de pessoas, de civis. Que tinha o porte legal delas, mas alguém tomou. Uma das armas estava registrada com uma pessoa que já tinha falecido há 18 anos. E, segundo seus parentes, essa arma teria sido roubada. Então, o que acontece? Todas essas armas são de origem, entre aspas, lícitas, e elas servem simplesmente para abastecer criminosos que vêm praticar crime. Alguém que está em casa pode até se perguntar, tudo bem, então, do seu ponto de vista, quem deveria ter essa possibilidade de ter uma arma são policiais, exército, mas aí tem gente que se pergunta, né, mas esse tráfico aí, não tem gente que às vezes acusa policiais de venderem as armas, enfim, mas de certa forma é muito mais difícil que conseguir uma arma desse tipo do que pessoas civis que têm o porte legal dessas armas e de alguma forma são roubadas por outros criminosos, né? É verdade, André. O grande levantamento, digamos assim, mais de 95% das armas são apreendidas em prática de crime, como esses casos que nós citamos e outros, são armas que foram registradas por cidadão querendo se defender, tendo a falsa situação de segurança por ter uma arma. Por que eu falo falsa? Porque a gente vê pela experiência de vários anos, em todos os casos, ou praticamente todos os casos em que a pessoa tende a reagir a um assalto, ela acaba sofrendo algum tipo de dano ou até morte. Qualquer situação. E normalmente o que acontece? Você é surpreendido na situação de roubo. Ninguém espera, né? Você não está esperando, a pessoa não vai te avisar, falou, vou te roubar. Então, quando você percebe que está sob ação, você está em desvantagem. E nesse momento, às vezes você estando armado, você vai esboçar uma reação. E ao esboçar uma reação, vai ter uma ação contrária àquilo. E normalmente o criminoso que não tem o que perder, ele não tem essa ideia. Ele fala, é melhor que chore a sua mãe do que a minha. Ele vai balear. De acordo com a sua experiência, geralmente quem tem o porte dessas armas e legalmente, né, e vai tentar reagir, geralmente acaba em morte.
acaba morrendo. Não é o porte, é o registro. É o registro, arma devidamente registrada. O porte é só para você transitar com a arma, e aí ele é bem mais limitado. Mas é a questão da arma registrada. Então, por quê? Porque normalmente ele vai ser pego, ele vai ser surpreendido, ou seja, ele vai ser colocado numa situação que ele está em desvantagem. E até aí tem um segundo posicionamento. Normalmente, você vai perguntar para a pessoa que tem uma arma em casa. Você tem uma arma? Tenho uma arma registrada. Há quanto tempo? Eu tenho a arma registrada há 6 anos. Quantas vezes você colocou a mão na arma? Falou, não, nunca eu coloquei. Então ele não tem nenhuma habilidade, não sabe nem se a arma vai funcionar, se a arma não vai estar emperrada, se a munição não vai funcionar, até porque a munição ela também tem um prazo de validade. Então a pessoa não tem nenhuma intimidade com a arma. Essa arma, se ele tentar agir, ela poderá não funcionar, e se for numa questão de assalto, ele poderá ter um revide. Ou pior, é o que ocorria muito no passado, e hoje houve a diminuição com a retirada das armas das casas. Ele numa briga com o vizinho, ou com um parente, ou com o esposo, ou com a cônjuge, numa briga, por estar armado, ele acaba usando a arma e acaba praticando um homicídio, um crime banal. Às vezes uma briga de trânsito, acontecia uma tragédia. Esse tipo de ocorrência diminuiu bastante. Por quê? Porque as pessoas estão mais conscientes da necessidade de não estar armadas. Fico com conselho então para o nosso telespectador que de repente tem uma arma registrada, ou enfim, se não tem uma opinião diferente sobre isso, fica com conselho. Se você tem uma arma registrada, seria devolver essa arma, né, o mais rápido possível, ou então, no caso de um referendo vir a acontecer aí nos próximos meses, ter a consciência de que talvez a melhor opção realmente seja optar pelo desarmamento, né? É verdade, isso é uma coisa que, se vier ao referendo, sem dúvida será positivo. Haverá mais discussão a respeito disso, as pessoas poderão dar suas opiniões, né? Mas a prática tem sido essa. A prática normalmente mostra que a arma em casa não tem sido benéfica para as famílias. Doutor Vicente, mais uma vez, obrigado pela seriedade e por nossa conversa aqui no NT Vale. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Tá certo. O quadro Segurança Máxima volta na próxima terça-feira.